Ahi, Malaquias em português. Esse Shabat chama-se Shabat Hagadol, o sábado grande. E por que chama-se Shabat Hagadol? Entre várias e várias explicações, uma delas é justamente como consta no livro do profeta Malachi, que antes do dia temível e grandioso do Eterno, Deus vai enviar o profeta Elias, que vai fazer voltar o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Como falou ali grandioso, que é a palavra Hagadol, então a lembrança desse Shabat, o Shabat Hagadol. É o Shabat que a gente vai ler, então, essa Haftarah. E a pergunta fica, mas por que a gente deve ler essa Haftarah nesse Shabat? Qual é a relação dela com a saída do Egito, já que são tempos diferentes aqui? Bom, a gente vai ler essa Haftarah pelo motivo de ela também ser uma antecipação, uma prévia da Geulah Shelemah, da nossa redenção total. E há uma comparação muito grande entre a personificação do profeta Elias com do profeta Moshe, o nosso Moshe. Então, se a gente for ler a história do profeta Elias, a gente vai ver que era alguém que tinha um zelo muito grande pelas coisas do Eterno, foi perseguido e acabou descendo ao sul de Israel e de lá até o deserto do Sinai, e no Monte Sinai, depois de 40 dias e 40 noites. E lá ele tem uma revelação do Eterno, da mesma maneira como teve Moshe. E nessa revelação do Eterno, ele percebe que Deus não está no fogo, Deus não está numa tempestade, enfim, Deus está, como fala em hebraico, Kol Demamá Taká, uma voz silenciosa e tênue. Então, essa é a presença do Eterno. E aí o Eterno chama a atenção do profeta Elias por um fato que ele não estava se percebendo. Ele estava realmente com muito zelo, o que é bom, mas não estava, de uma certa maneira, protegendo o seu próprio povo. Acabava ficando contra o seu próprio povo. O que não aconteceu com Moshe. Moshe, apesar das coisas erradas que o povo fez várias vezes, como bezerro de ouro, entre outras coisas, o Moshe defendia o povo de Israel. Então, esse foi que o profeta foi chamado a atenção pelo Criador. E assim foi dito. Então, tu vais agora ter depois uma pessoa que vai te substituir, que era o profeta Elishá, e assim deveria proceder com mais calma, como se fosse para com o povo de Israel. Então, quando a gente lê o profeta Elias, dentro do livro dos reis, ele começa já exclamando que ia ter uma seca, e que essa seca ficaria até quando ele falasse para acabar com a seca. Deus faz com que ele mesmo também sofra com esta seca. Ele é obrigado a fugir, se esconder perto de um riacho chamado Querit, praticamente passando o Rio Jordão, para além do Rio Jordão, e lá os Orevim traziam comida para ele. Já debatemos quem deveria ser, quem são os Orevim. Orevim. Orevim quer dizer algumas coisas em hebraico. A palavra Orev se refere ao corvo, aquele animal, mas também quer dizer outras coisas. Orev também quer dizer mercador, comerciante. Então, nessa passagem aqui, sim, além estou falando disso, também tinha uma cidade perto desse lugar que ele ficava, chamada Orev. Lembram aquele generais de Midian, Zeev, Zeorev, também mencionado nos Salmos. Então, Orev
e ele foi morto nesse lugar, lá perto, e ficou conhecido, então, como Rocha de Oreb. O que nascia lá era Orevim, os Orebitas, como se fosse em português. Então, a gente não deve entender logo de primeira que eram os corvos que, de fato, alimentavam o profeta Elias. Mas aí vem outras perguntas, mas se não eram os corvos, o que a Torá, nesse texto, usou um termo que dá vazão para a gente entender dessa maneira ou de outra maneira? Até para a gente entender que, apesar de se referir aí provavelmente a mercadores ou essa cidade lá perto, mas por que o termo foi utilizado? Para lembrar dos orevim, realmente dos corvos. Como fala o Salmo 147, os corvos só alimentam aos seus filhotes por causa da bondade do Eterno. Por causa da bondade do Eterno. Ou seja, estava ensinando então ao profeta Elias que através da bondade do Eterno, e também estava recebendo lá a comida e a bebida, e assim deveria proceder também para com o povo, através da bondade. Depois disso, o profeta teve que realmente fugir e foi até onde seria Canaã, que a gente conhece aqui como Fenícia, lá perto de Sidom, uma cidade hoje no Líbano, chamada Sarefat. Lá se fazia fundição de ferro, e lá teve uma mulher viúva que o recebeu e que também não tinha praticamente nada para ela comer. Ela disse: a gente vai comer agora aqui, meu filho, a gente vai morrer em seguida. Em que o profeta, então, profetiza para ela que não vai acabar a comida dela e como de fato não a come. Mas aí o filho dela morre. E ela diz para o profeta Elias: tu vieste aqui para lembrar perante o Eterno os meus pecados? Aí o profeta Elias se sentiu responsável. Aí ele foi perante a criança, pediu a Deus que Deus devolvesse a vida daquela criança e de fato foi devolvido. Aí ela disse: agora eu sei que de fato você é um homem do Eterno, é um homem santo do Eterno. Então as histórias do profeta Elias são histórias fortíssimas, que representam realmente uma vivacidade e uma coragem sem igual para falar com juízes, com generais, com o rei, com a rainha. E a gente sabe da grande história do profeta Elias quando ele fez um teste para provar quem era o Deus verdadeiro, ou Deus Baal, ou Deus de Israel. Então, esse teste foi feito no Monte Carmel, e lá ele mandou construir um altar, e que os sacerdotes de Baal também construíssem o seu altar. Mas qual era o teste? O próprio Deus de cada um viesse e consumisse aquele sacrifício lá. Começou com os sacerdotes de Baal, eles clamaram, pediram, dançaram e não conseguiram, porque o profeta zombou deles. Disse: falem mais alto, pode ser que o vosso Deus esteja dormindo agora. E assim tal não veio a resposta, e passou então para a vez do profeta Elias. Ele preparou lá o altar, fez uma canaleta pelo lado onde tinha água, e assim ele pediu que viesse o fogo dos céus e consumisse lá o altar, o sacrifício. E assim veio. E até da água, naquela canaleta, também virou tudo fogo. Aí viram a verdade e todos clamaram: Adonai, Ruha Elohim, Adonai, Ruha Elohim. É o Eterno, é o Deus, o Eterno é o Deus. E essa é uma frase que a gente fala principalmente nos dias santificados de Rosh Hashanah até Yom Kippur. A gente repete isso várias vezes. Então, isso foi realmente a prova, digamos assim, da verdade do Eterno. E os sacerdotes de Baal foram mortos por aqueles que já estavam acompanhando aqui o profeta Elias.
Outra passagem do profeta Elias é do descendente de Ahabe, o rei Ahaziarro. Ele caiu do andar que ele estava, o quarto dele, umas grades, e quebrou a perna lá, ficou batido. Aí ele mandou consultar uma divindade chamada de Belzebu, na cidade de Ecrón, onde o profeta interceptou esse mensageiro e disse: não tem Deus de Israel para que vocês venham consultar essa divindade? Aí eles voltaram, falaram para o rei, e aí o profeta foi lá e disse que de fato ele não sairia daquela doença dele, que ele morreria lá, e que de fato o rei morreu. E aqui fica mais Belzebu. Belzebu não é um demônio. O que é Belzebu? Belzebu, como está no texto em hebraico, é Baal Zebub. Eu estou num hebraico mais moderno, Baal Zevuv, que quer dizer o Baal da mosca. Imagina como deveria ser a imagem, a estátua de uma mosca bem grande na cidade que era o Deus adorado pelos cidadãos lá de Ecrón. E assim, então, Baal era uma divindade muito reconhecida naqueles povos, principalmente cananeus e outros povos também. E cada cidade tinha um protótipo próprio dessa divindade. E assim era o Baal Zebub, o deus Baal, sob a forma de uma mosca. Uma mosca. E Baal, é bom a gente saber, a palavra Baal em hebraico, logicamente que tornou-se depois o nome dessa divindade e ficou difícil para a gente pronunciar. Não sei se foi o profeta Amós ou Rochea que disse que a gente não deveria mais usar o termo Baali. A mulher não deveria mais usar o termo Baali em relação ao seu marido. Baali quer dizer meu marido. E sim o termo Ishi, meu homem, para não lembrar mais da divindade Baal. Mas Baal, como a gente está falando aqui, é um termo em hebraico. Baal quer dizer dono, Balabait, dono da casa. Baal Shem Tov, dono de um bom nome. A mulher diz Baali, meu dono, ou seja, meu marido. Baal. Então, não é porque alguém depois ficou adorando esse Baal e tornou-se isso como uma divindade que a gente deveria excluir o nome Baal. Da mesma maneira, o mês de Tammuz. Tammuz é uma divindade, como é mencionada no profeta Ezequiel, e certas mulheres, o culto envolvia um choro pela morte do deus Tammuz, e que ele passava no reino dos mortos bons meses lá, até quando acabasse aquela estação do ano lá, ele voltava de novo, ele ressuscitava, que é o deus Tammuz. Então, como é que tem um mês em hebraico com o nome de uma divindade, Tammuz? Sim, mas aqui novamente, Tammuz aqui, o nome, ele vem antes da divindade ser reconhecida como divindade. Então, não tem por que eu mudar o nome agora do que seria aquilo ali, por causa da... Muitos adoram como uma divindade. A palavra Tammuz é uma palavra que está em uma língua semita, muito utilizada também em aramaico, e nós temos no livro do profeta Daniel, quando ele fala ali daquela fornalha, onde foi colocado lá os amigos do profeta Daniel, e que não morreram lá, a palavra lá está sendo usada desse verbo de Tammuz, lemezê, quer dizer justamente queimar. Então, como Tammuz é um mês que se o sol está mais quente nessa região, lá do hemisfério norte, na terra de Israel principalmente, é o mês da quentura. É o mês da quentura, o nome Tammuz. Agora, se depois tinha uma divindade, que ele era feito de argila, aquilo derretia, eles choravam, e as mulheres choravam a morte desse rei. Isso é uma outra história. Mas eu não vou mudar por causa disso. Por exemplo, o nome
Shemesh, quer dizer sol. Vem daquela divindade Shamash, lá na Babilônia também é sol. Eu vou parar de falar do Shemesh do sol, porque lá na Babilônia ou em outros países adoravam o sol como uma divindade. Não. O nome Sin, que vem o deserto do Sinai e até também o Monte Sinai. Sin é o deus lua. Eu vou parar de falar isso, porque lá no lugar, Sin era adorado como uma divindade. De fato, se chama para desertos como se fosse uma comparação com a lua. O deserto do Sinai, ele parece uma coisa sem nada. Você é lua. Da mesma maneira, o deserto do Saara, também em português. Sahara quer dizer em aramaico lua, que lembra justamente a lua. Então a gente não pode mudar a origem por conta daqueles idólatras que fazem idolatria sobre esse ou aquele nome. Exemplo, Lava Meller. Meller tinha, logicamente, a divindade lá dos Amonitas, Moller. Eles adoravam Moller, chamavam de divindade de Moller, quer dizer rei. Eu não posso tirar essa palavra do meu vocabulário, porque eles usam isso como uma divindade. Então, eu devo saber realmente interpretar o que é proibido e o que é permitido. Então, isso aconteceu na época do profeta Elias, era o Baal-zebub, lá o Baal, o dono lá, o deus Baal, em formato de uma mosca. A outra história do profeta também, que a gente sabe, teve muita briga com o rei Ahav e a mulher dele, Isabel, então Jezabel, em português. E aí, esse rei Ahav, ele queria que tivesse, ele viu um jardim do lado do palácio dele lá, tinha uma outra família, uma outra pessoa rica, tinha um jardim bonito. Ele queria comprar lá. E o que era dono disse, não, eu não vou vender, isso aqui é da minha família, isso aqui tem uma história toda aqui. E o rei ficou muito triste com isso, voltou vestido para casa. A mulher perguntou, ele falou que era. Ela disse, não, deixa que eu vou resolver. Aí ela mandou as cartas lá para os juízes lá, dizendo que o Nabote teria profanado o nome do rei, o nome do Deus, e assim levou testemunhas. Conclusão, acabou sendo morto lá o Nabote, e isso passou a herança dele para o rei. Está aí, agora faz o processo. Aí o profeta foi lá, Eliarro, e disse, Haratsarta, Pegame Arasta, é uma frase famosa no hebraico. Mataste e também herdaste o que não era teu. A gente vê aqui a força do profeta realmente chamando a atenção do rei. E isso causava, logicamente, muita ira, muita raiva desses reis. E aí a perseguição contra o profeta Elias. E o profeta Elias também é mencionado já no final da vida dele. Ele estava lá com seu discípulo Elixá, e quando ele passou por Bet-El, lá os Benei Neviim, os filhos de profetas, isso aí é uma palavra que quer dizer os alunos, os discípulos dos profetas, disseram para o Elixá, sabia que hoje vão tirar o teu mestre de ser realmente teu mestre? Aí disse, calai-vos. Ele já sabia. E assim foi até o Rio Jordão. Quando chegou lá, o profeta disse, agora pede alguma coisa, eu já vou me retirar. E aí ele disse, peça a tua força em dobro. A força espiritual do profeta Elias em dobro. E disse o profeta Elias, pediste muito, mas tu tiveres também acesso a essa visão profética da minha subida aos céus, é sinal que tu vai receber em dobro essa minha força aqui. E assim veio aquela tempestade, elevou
e levou o profeta Elias, e a sua capa caiu. E o profeta Elisha, que era o discípulo, viu. Então, foi o sinal que ele ia receber realmente em dobro a profecia de Elias. E aí os outros discípulos do profeta chegaram, perguntaram, cadê o Elias? Não, não está mais aqui conosco. Não, mas ele deve estar em algum lugar. Procuraram e não acharam o profeta Elias. Aí disse ele, já estou dizendo, já não está mais aqui conosco. Bom, aí praticamente não se tem mais notícia do profeta Elias. E a gente vai ler no livro do profeta Malaquias, que é justamente a leitura desse Shabat agora, lá no final. Eis que Deus vai enviar o profeta Elias antes do seu dia grandioso e temível do Eterno. Então, o profeta Elias é esperado como aquele que vai antecipar a chegada do dia temível do Eterno. E a pergunta é, o que é o dia temível do Eterno? O que representa isso? Bom, numa linguagem mais direta, o texto não está te dizendo claramente o que seria isso. Mas você entende isso como Aharit, Hayamim, como o final dos dias. Então, antes do final dos dias, vai chegar o profeta Elias e vai fazer essas mudanças da Techuvá, principalmente, fazer o coração dos pais se voltarem para os filhos e o coração dos filhos se voltarem para os pais. Ou seja, vai haver um entrelaçamento harmonioso de gerações com gerações. Então, esse é o papel do profeta Elias. Aí o Talmud vai comentar sobre isso. Qual é o papel do profeta Elias? O que ele vai fazer de fato? Bom, na maioria dos casos, a gente entende que o profeta Elias é aquele que vai lebacer, que vai anunciar a chegada de quem? Do Mashiach. Chegada do Mashiach. Então, a gente, ainda estou falando entre aspas, estamos esperando o Mashiach chegar, e antes do Mashiach chegar, o profeta Elias deve chegar para anunciar aqui o negócio. Então, essa é a crença principal. Por esse motivo, é a relação dessa leitura com Pêssar, já que Pêssar representa também a nossa Geulah, a nossa redenção, nossa primeira redenção, digamos assim. E também a gente costuma ler o profeta Elias quando? No sábado à noite, quando acaba o Shabat, a gente vai ler aqueles piutim, aqueles vários louvores, lembrando a figura do profeta Elias. Isso porque ele vem anunciar, então, a nossa redenção, e a nossa redenção não vai atrapalhar, com certeza, a guarda do Shabat. Então, essa é a imagem central que a gente tem da chegada do profeta Elias. Mas bora entender agora aqui um pouquinho mais de dentro. De dentro. Entre essas ideias do profeta Elias, as ideias que a gente tem que ler é Ben al-Mavet, é alguém que nunca morreu. Ele foi levado aos céus nessa tempestade, e aí ele que vai voltar para anunciar a nossa redenção. Mas aí, vamos sair um pouquinho dessa imagem mais mística, dessa visão sobre o profeta Elias. Bom, antes de chegarmos nessa altura de entendimento, vamos tentar ter um entendimento mais aqui pela terra. Chama-se isso Peshat. Peshat não tem o Pardes, que é o paraíso do entendimento da Torá. Então, esse Pardes, a primeira parte do Pardes é o Peshat, é o P. Esse Peshat é a parte que seria mais literal, a gente entender de uma maneira mais do mundo daqui e dos outras camadas de entendimento que vão envolver outras dimensões. Mas na dimensão daqui. Então, como é que a gente vai explicar o profeta Elias? Ele morreu, ele não teve morte, ele subiu aos céus. Como é essa história? Como é essa história?
Então, a gente vai ver do profeta Elias algumas coisas, como a gente já explicou, a questão dos corvos. Não seriam os corvos, seriam justamente os mercadores que levavam comida para o profeta. A gente percebe também a visão que ele teve quando ele chegou lá descendo até o Monte Sinai. Ele teve uma visão com o Eterno. Então ele viu que o Eterno estava em Kol Demamadaká, uma voz silenciosa e bem tênue. E assim foi a relação dele com o Eterno. E a gente chega então nesse momento agora aqui do final da vida dele, que ele vai subir aos céus. E ele disse para o profeta, discípulo dele: se tu tiveres também essa visão junto comigo, é sinal que tu vai receber isso aqui em dobro. Em dobro. Então, o que acontece aqui? A pergunta é: ele subiu de fato aos céus? Como é que a gente deve entender esse texto aqui? Porque depois se fala dele, eis que no próprio texto está dizendo que procuraram e não acharam ele. Sim, mas aqui tem um detalhe. No livro dos Reis, que a gente está lendo aqui, praticamente não se fala mais do profeta Elias aí. Mas em Paralipômenos, que é o livro de Ivrei Hayamim, que é justamente uma outra explicação do livro dos Reis, chama de Crônicas, em português. Lá a gente tem uma outra passagem que fala assim do profeta Elias, que teria mandado uma carta para o rei Yoram. Ele mandou uma carta, e essa carta veio depois desse episódio da subida aos céus. Então, como é que essa carta veio? Como é que essa carta veio do profeta Elias? Daqui tu vai entender que, de fato, o profeta Elias, não é que ele teve uma subida aos céus e ficou lá nos céus, digamos assim. Ele foi uma visão profética que ele teve, e da mesma maneira o discípulo dele também acompanhou, teve também. Mas ele só saiu de cena de ser o profeta maior e deixou a partir daí com o profeta Elixá de ser o líder dos profetas. Ah, então agora estou entendendo. Aí depois, logicamente, o profeta Elias teve uma morte natural em todo mundo. Então, isso que representa a subida aos céus, aquela Ceará em hebraico quer dizer uma tempestade, do profeta Elias. Então, esse é o entendimento daqui. Bom, então o profeta morreu, falamos isso. Agora, como é que a gente vai explicar, então, agora o que falou o profeta Malaquias, lá no final do livro dele? Que Deus vai enviar o profeta Elias. Como é que a gente deve entender isso? Bom, a gente deve entender isso da seguinte maneira. Tem o profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 24 e 25. Olha o que diz lá nessa profecia de Ezequiel. Lá está falando de Ezequiel, está tratando dos ossos secos. E depois vai dizer que nós não teremos mais dois reinos, será um reino só de Israel. E que teremos lá um chefe somente. E esse chefe é Davi, o que fala o texto. Davi será rei para eles. E no versículo 25 diz que Davi vai ser chefe deles. Muda a palavra um pouquinho de Melech, que é rei, com a palavra Nassi, que é um chefe. Então aqui a gente deve entender o Davi, o próprio Davi, é ele mesmo. Ou a gente entende aqui que seria um descendente do rei Davi. Logicamente fica claro que é uma descendência do rei Davi. Ou seja, que não vai se sair da descendência de Davi o domínio sobre toda a casa de Israel. Ou seja, aquela divisória que houve depois da morte do rei Salomão, que o filho dele era Rehoboam, ou então Roboão em português, acabou perdendo as 10 tribos, que ficaram
um outro rei, chamado Jeroboão, que não era da dinastia de Davi, então a partir de agora não teria mais. Voltaríamos a ser realmente um reino das 12 tribos, mas sob o domínio da tribo de Judá e da dinastia de Davi. Então, se eu estou entendendo aqui claramente, ao falar David, que se refere à sua dinastia, se eu não me engano, também acho que no profeta, não sei se é Amós, ou se é Rochea, dá uma olhada lá, a gente vai voltar a ter David Malcam, a David, seu rei, da mesma maneira, também lá entendido como o descendente do rei Davi. Da mesma maneira, a gente vai entender agora aqui o que está falando o Malaquias. Quando se refere a vai mandar o profeta Elias, está se referindo aqui à descendência não física, não é física, a descendência do que representa o profeta Elias. O que ele representava, o profeta Elias? Representava o que era chamado de Benei Haneviim, os discípulos dos profetas, ou então a escola de profetas, assim que era chamada nessa época, que a gente conhece hoje como o quê? Um yeshivá. Yeshivá é uma academia rabínica. Yeshivá é onde se senta para que a gente possa realmente estudar a Torá. É dito que desde os primórdios, lá na época depois do dilúvio de Noé, eis que Shem e um bisneto dele, Eber, tinha uma yeshivá de Shem e Eber. Então, é isso que representa o profeta Elias, este zelo pela Torá. Ele está no mesmo caminho que apresentou Moshe. Vem para Moshe. Moshe foi o nosso chefe, nosso grande profeta. Foi através dele que saímos do Egito. Mas ele não recebeu o sacerdócio. O sacerdócio ficou com quem? O irmão dele, o Aharon. Mas a tenda de Moshe era a tenda onde ele falava com o Eterno. Onde lá Deus disse para ele, agora passa para 70 outros sábios do povo de Israel a tua autoridade espiritual. Foi o que Moshe fez, passou. Aí surge a instituição do grande tribunal, do Sanedrim, como é conhecido. Então, esse Beit Din, são os 70 sábios. Então, em cada geração, se tinha a figura desses 70 sábios. O Moshe dava 71. 71 tinha como aquele voto para decidir realmente ficasse empatado. Então, o profeta Elias também fazia parte disso. Então, a gente vê que quando tiver a nossa redenção, a gente tem que ter praticamente 3 coisas. Uma, descendência de Davi para governar o povo de Israel. Temos que ter também os levitas e aqueles sacerdotes, que é um subgrupo dos levitas, os Kohanim, para exercer a função no Beit HaMikdash, no templo. E temos que ter os do caminho de Moshe, dos outros profetas, o profeta Elias, como estamos falando aqui, para fazer justamente o estudo e ensinar ao povo como se deve guardar a Torá. Daí, a expressão que ele é usada, ele vai fazer voltar o coração dos filhos aos pais, e o coração dos pais... O que é voltar que ele está falando aqui? A palavra lerashiv, minha palavra techuvá. Fazer techuvá. Então, essa é a base. Então, o que é ensinado do profeta Elias, quando chegar nesse momento de redenção, é principalmente a techuvá. Isso que falou lá o profeta Malachi. Isso que representa a figura do profeta Elias. Este zelo por guardar os mandamentos do Eterno.
Ora, a gente está vivendo, do ponto de vista do mundo daqui, a redenção de Israel. Como assim a redenção de Israel? Ora, a gente vivia no exílio, nós já estamos no exílio, digamos assim, mas já estamos numa época que o povo de Israel já saiu do exílio, que já conseguiu o seu próprio país, e que lá estão, se deve esperar, que lá estão guardando a Torá. E então, esse grupo que estuda a Torá, se dedica dia e noite, é que está ensinando a gente a fazer techuvá. Tem um entendimento de um grande rabino do século XIX, chamado Yehudá Bibas. É um rabino que nasceu em Gibraltar. Já na época já pertencia ao Império Britânico. Lá ele viajou depois para Livorno, na Itália. Passou em Londres. Foi também em várias partes lá da Europa que ele viajou. E ele tinha a sua cosmovisão de redenção do povo de Israel, que a gente ia conseguir a redenção através da techuvá. A techuvá é esse retorno. Diz assim, mas esse retorno, não só o retorno para com os mandamentos, um retorno físico do exílio para a terra de Israel. Então ele foi um dos pioneiros a colocar o movimento sionista, digamos assim, as suas bases do século XIX. Temos que fazer uma ação realmente verdadeira e chegarmos e tomarmos a terra de Israel com o nosso próprio esforço, e não somente ficarmos meditando, pedindo ao Eterno que isso aconteça. Sim, temos que fazer isso, mas devemos fazer o nosso esforço do nosso lado. Então, essa foi a parte desse rabino Yehudá Bibas, que era lá, também de origem de judeus que vieram da Espanha e Portugal, e foram expulsos, desceram para o Marrocos, e do Marrocos, nas perseguições, eles chegaram, foram depois para Gibraltar, que já pertencia ao Império Britânico. E de lá ele fez essas viagens. Então a gente está vendo aqui que, de fato, o que é falado do profeta Elias nessa redenção representa a nossa techuvá. Então, para nós alcançarmos toda e qualquer bênção do Eterno, vamos fazer a nossa techuvá. Como é que eu faço techuvá? Ora, a techuvá, o parâmetro dela é eu tentar cumprir os mandamentos do Eterno. Olha a minha expressão, tentar cumprir. Eu digo tentar, porque muitas vezes tem muitas dificuldades, distância, falta de comunidade aqui onde eu moro, falta do objeto para eu cumprir o mandamento, mas eu tenho aquela vontade de cumprir? Tenho. Então já é o teu mérito. E assim Deus vai fazer com que aquilo chegue na realidade para você realmente fazer parte desse movimento grande. O Rav Kook, um dos grandes rabinos da fundação do Estado de Israel, tanto pai como filho, dizia, olha, nós estamos andando agora no trem do Mashiach. Quem entrar no trem vai perder a oportunidade. Então, agora é chegado esse momento. Então, nós, em qualquer lugar que a gente esteja morando ou vivendo, nós temos algumas obrigações. Uma, cada um de nós somos embaixadores do nosso país, de Israel. Se alguém souber que você é judeu, ou que você é judaizante, reconheça você como fazendo parte do judaísmo, vai te perguntar coisas sobre Israel. O que acontece lá, se a gente está maltratando os árabes, ou então maltratando o palestino, e compete a cada um de nós, temos respostas claras para isso. Então, o que acontece hoje, nessa atualidade, isso também diz respeito a nós. Daí o nosso estudo. Então, é por isso que essa techuvá, que já é um retorno para a terra de Israel, e aqueles que estão vivendo lá, não termina a história continua.
Eles têm que sentar para estudar a Torá, tem que se aprofundar de fato, e tem que ter essa plena consciência que o Eterno está nos dando essa bênção de a gente ter o nosso próprio país e vamos completar o ciclo do chefe de Israel, da Torá de Israel, que compete aos Benê Neviim, os filhos de profeta, como a gente estava falando, que estudam a Torá diariamente, e também aos levitas, que façam a sua parte. Nós já temos a primeira parte aqui, que foi justamente essa redenção do povo de Israel. Que disse o Rambam, Nabi Moshe Ben Maimon, ele escreveu no livro dele, Mishneh Torah, onde ele fala desses assuntos, Melachim, Lei sobre os Reis. Lá no final ele fala sobre a questão do Mashiach. Ele diz que o Mashiach deve ser aquele que vai governar o povo de Israel e, através dele, vamos ter a reconstrução do Beit HaMikdash, construção do nosso templo. E os sacrifícios todos voltarão a ser ofertados diante de Deus. E assim os levitas serão reorganizados nas suas descendências, os Kohanim, que é da linhagem de Aharon também, para fazer o serviço lá no Eterno. E assim teremos a vaca vermelha e as cinzas da vaca vermelha que vai purificar os que estão impuros, que somos todos nós. E assim voltaremos a fazer, então, o serviço divino. Isso é uma explicação lá no Rambam. Mas aqui surgem algumas perguntas. Aqui nessa passagem do profeta Malachi, que é o começo da Haftará desse Shabat, é bem o começo dela. Pode ler a Haftará desse Shabat agora aqui, que eu falei Malachi. Shviar Eval Hashem, Minchat Yehudá Yerushalayim, Urshanim Kadmoniot, Kimeolam Urshanim Kadmoniot. Será agradável ao Eterno, novamente, as ofertas de Yehudá e de Jerusalém, como nas veredas antigas, como nos tempos antigos. Então, aqui a pergunta está bem clara aqui, falando aqui do que Deus vai receber novamente. As suas ofertas, sim, mas o termo utilizado aqui foi Minchat Yehudá Yerushalayim. E o que é Minchat? Minchat era uma oferta, que era uma oferta de oblação de farinha. Era uma oferta vegetal. Isso não vai voltar a fazer como era antes. Olha o que está sendo dito aqui. Então, pela leitura dessa passagem aí, dá a entender que a gente teria, então, somente sacrifícios vegetais, não mais sacrifícios de animais. Então, existe um Midrash. Quando a gente fala Midrash, é uma passagem do Talmud, ou da época do Talmud, em que diz assim: todos os sacrifícios serão cancelados, Hutz, exceto Korban Todá, o sacrifício de agradecimento. Então, ele está dizendo aqui, olha, todos aqueles serão cancelados, somente aqueles de Todá, de agradecimento, que serão ofertados no templo. E tem o Salmo de Pessah, que a gente vai ler agora também, acho que é o Salmo 107, se não me engano, Salmo 107. Lá é dito, Odul Hashem Kitov, Ki Leolam Hasdor. Isso se fala 4 vezes. Dessas 4 vezes representam 4 situações. Uma, que estava doente, a pessoa ficou boa, agradece ao Eterno. A outra, que ele atravessou o deserto e chegou em paz, faz agradecimento ao Eterno. Outro viajou por mar, chegou bem, agradece ao Eterno. Outro que estava preso, saiu da prisão, agradece ao Eterno também. E trazia um corban todá de agradecimento. Então, isso fala. Então, aqui a gente tem algumas opiniões. Ó, primeira, a do Rambam. Teremos todos os sacrifícios de volta. Segundo, do Midrash. Não, teremos aqui só o corban todá. Só aqueles de agradecimentos. Envolveria essas 4 situações.
Depois que falou o Rav Kuk mencionando essa passagem do profeta Malachi, ela se arrastará. Não, voltarão somente Minhat Yehudá Yerushalayim, só as ofertas vegetais. Vegetais. E tem mais uma ainda. Tem mais uma ainda. Procurem aí. Jeremias, capítulo 3. Quem tiver com a Torá aí, leia agora. Jeremias, capítulo 3. Se eu não me engano, a partir do versículo 14. Uma passagem aí impressionante que fala o profeta Jeremias. A gente fica a perguntar como que o Jeremias, o profeta, fala uma situação como essa. Então, ali está sendo dito, chegarão dias, o profeta já vem falando, que já não mais se falará na arca da aliança. Não mais a procurarão, não mais a farão de novo, nem mais pensarão nela. E será então que Jerusalém, a cidade como um todo, será como se fosse o trono do Eterno. E de lá a gente não vai mais seguir o nosso coração duro para não servir o Eterno. Então, o profeta Jeremias está dizendo aqui o quê? Ele falou em templo, ele está falando aqui em sacrifícios. Capítulo 3 aí não está vendo, ele está vendo que não. Então, ficamos aqui com 4 opções. Uma, teremos sim todo o sacrifício novamente. Outra, teremos sim, mas somente o sacrifício de agradecimento. Terceira, teremos sim, mas só sacrifícios vegetais. E temos essa quarta. Então, como é que se explica isso? Então, aqui, tudo que os profetas falaram é de uma maneira condicional. Condicional. Por exemplo, foi falado no profeta Ezequiel, lá em 38, sobre a guerra de Gog e Magog. Guerra de Gog e Magog. Uma guerra difícil para o povo de Israel, principalmente. Muita mortandade do povo de Israel. Para depois a gente ter, a partir do capítulo 38 do profeta Ezequiel, a gente vai ter a chegada de uma redenção para o povo. Então a pergunta, tinha como a gente se livrar dessa guerra de Gog e Magog? Sim, claro que tinha. Como? Através da Techuvá. Então, se eu faço uma Techuvá, quando eu digo eu, estou me colocando na totalidade do povo de Israel. Se a maior parte do povo de Israel faz uma Techuvá, então a gente se livra realmente da guerra de Gog e Magog. Se ao contrário a gente não fizer, onde a gente não fez a Techuvá, a gente vai sofrer sim as consequências da guerra de Gog e Magog. Ou seja, o sofrimento, infelizmente, vem no lugar da nossa Techuvá. Ou seja, a Techuvá traz uma purificação espontânea. Então, se eu não faço essa purificação espontânea, o sofrimento que vai fazer eu me purificar. Então, nós temos que ter realmente uma Techuvá completa perante o Eterno para que a gente não sofra essas consequências. Da mesma maneira, estão essas 4 opções que a gente falou aqui. Se eu não faço uma Techuvá completa perante o Eterno, vou ter que fazer a construção do templo e continuar ainda fazendo sacrifícios. Se eu já estou num nível mais elevado, fazer só sacrifício de agradecimento, não mais de expiação. Se eu estou mais elevado ainda, só sacrifícios vegetais, Minhat Yehudá, Yerushalayim, como está na Haftarah desse Shabbat, isso num nível mais e mais elevado. Jerusalém, por si só, já é o trono do Eterno. Meu coração não estará mais duro para servir ao Eterno. Então, a gente está vendo daqui que a gente tem que fazer um trabalho pessoal de tentar vencer realmente meu Yetzer. Yetzer é o instinto, que a gente pode dividir em Yetzer Hará e Yetzer Hatov, instinto para o mal e para o bem. Ou então chamar simplesmente de Yetzer. Quando a gente fala Yetzer, que é instinto,
já não tem como tu dizer que ele é mau ou ruim. É um instinto. E é uma força muito grande, que nós, às vezes, não temos como segurar isso, resistir a isso. Então, essa que é que a Torá nos ensina aqui. O Talmud diz que eu devo afastar o Yetzer com a mão esquerda e devo aproximá-lo com a mão direita. Saber conviver justamente com o meu Yetzer. E tentar canalizá-lo para que eu possa fazer sempre a vontade do Eterno. Sou uma pessoa que faz, sou uma pessoa muito ativa, agitada, não tem nada de errado. Mas tudo isso para você ver o Eterno. Sou uma pessoa mais calma, sou uma pessoa mais quieta, não tem nada de errado também. Tudo isso para servir o Eterno. Então, essa é a base que Deus quer que a gente faça. Que a gente tenha em mente esses protótipos, como Moshe Rabbeinu, em seguida para o profeta Elias. Temos também Aharon, irmão de Moshe, e toda a linhagem dos sacerdotes e levitas, assim como também temos da tribo de Judá, rei Davi e toda a sua descendência para governar realmente o povo de Israel. Então, de todos eles, a gente tem uma lição muito importante. Do rei Davi. Rei Davi é aquele que é um rei que manda realmente, mas que está abaixo do Eterno e que reconhece seus erros. Isso vem desde o Yehudá, o filho do Jacob, que dá origem realmente à tribo. Yehudá, quando teve aquele caso com a Tamar, e quando ela disse quem era o pai do filho dela, o dono do anel, do talet e do cajado, ele reconheceu que era ele. Ele diz publicamente, Ri, Sadeká, Mimene, ela é mais justa do que eu. Rei Davi também, quando cometeu seus erros, também reconhece isso. Então, esse é o legado dos reis de Israel. Todos eles deverão ser aqueles que são reis, mas estão abaixo do Eterno e que reconhecem seus erros. Da mesma maneira, os sacerdotes. Por que de Aharon? Era um homem calmo. Era um homem que trazia paz, como dito no Pirkei Avot. Temos também o de Moshe. O de Moshe não era um homem tão calmo. Era um levita. Levita é um zeloso pelas coisas do Eterno. E nessa mesma esteira, todos os profetas, aquele zelo pelas coisas do Eterno. E assim a gente faz hoje também, para que eles continuarem esse trabalho. Os Rahamim, os grandes sábios, os Talmidei Rahamim, os discípulos desses sábios, e todos aqueles que labutam diariamente no estudo da Torá. Esse zelo que a gente tem que ter. Então, com isso, a gente vai conseguir sempre manter a presença do Eterno no seu mundo e fazer jus ao teste que Deus fez com Adão e que Adão passou ao reconhecer seus erros e fazer a techuvá. Então, estamos chegando agora em Pessa, por isso que se lê nesse Shabbat Agadol, essa passagem aqui vai representar realmente a gente quer a nossa redenção, mas a redenção não é para a gente se vangloriar, que eu tenho um país, que eu domino, não é nada disso. Eu tenho um país, que lá esse país tem que me possibilitar eu servir ao Eterno. Essa é a importância de Israel, digamos assim, do reino de Israel ou até do Estado de Israel. Quando, porventura, eu vou para Israel fazer pecados lá, a terra vai acabar me expulsando de lá depois. É o que aconteceu com as 10 tribos de Israel. 10 tribos de Israel pecaram, acabaram sendo exiladas. E o retorno ficou difícil. Já a tribo de Judá também foi exilada, mas logo em seguida ela voltou. Então, que Deus possa abençoar todos nós, fazer uma techuvá completa perante o Eterno, fazer nosso serviço de todo o coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, para a gente sempre agradar ao Eterno e fazer as suas ofertas, fazer as suas mitzvot, e assim receber as suas berachot, suas bênçãos, e digamos todos. Amém.